Pare de dar o dízimo. Finalmente chegou o dia do tão pedido vídeo sobre o dízimo. Eu sei que esse vídeo é mega polêmico, gente, por isso que eu enrolei o máximo que eu pude para trazer esse assunto aqui, mas ele é demais interessante. E para começar esse vídeo, eu quero fazer uma única pergunta, que foi a pergunta que me colocou uns grilos na cabeça e me fez ir buscar incansavelmente esse assunto. Se o dízimo é obrigatório e tão difundido na igreja, o porquê nenhum discípulo ou nenhuma carta às igrejas, que são as cartas que regem todo o comportamento da igreja, fala sobre dízimo? Outra pergunta para te instigar. Se o dízimo é tão importante e Jesus ele ensinou à multidão e aos seus discípulos tudo aquilo que deveria ser feito depois que ele subisse, por que ele não fez nenhum sermão, como do Sermão do Monte, ensinando as pessoas a darem os dízimos e incentivando, porque elas já davam? Inclusive, nem aos seus discípulos. Até porque não tem nenhum relato bíblico de Jesus indo levar o dízimo ou os seus discípulos indo levar o dízimo. Você consegue me responder? Então, nós começamos por aqui, certo? Por que não existe nenhuma carta dos discípulos para que a igreja dê dízimo? Porque simplesmente o dízimo ele fazia parte da velha aliança, quando ainda estava montado o templo de Jerusalém, e sim, os cristãos eles levavam ao templo mesmo após surgir a igreja, porque o templo ainda estava erguido, então eles tinham esse costume. Demorou para os apóstolos, os pais da igreja, tirarem esses costumes deles, e simplesmente nos anos 70, após a destruição do templo, aqueles homens que eram judeus, os gentios não levavam, acabou não tendo aonde entregar o seu dízimo, então eles começaram a fazer ofertas. Paulo fala muito de oferta. Nós temos diversos textos no Novo Testamento, nas cartas dos apóstolos, nos incentivando a dar ofertas. Inclusive, se dízimo continuasse na nova lei, me explica a questão da igreja de Corintos. A igreja de Corintos, gente, ela era a igreja mais carnal que existia na vida. Tanto era carnal que Paulo, ele dedica 2 capítulos de Corintos só brigando e fazendo exortação para a igreja. Agora, será que a igreja de Corintos era tão carnal, mas o dízimo, eles eram extremamente fiéis? Porque Paulo, apesar das exortações, não fala sobre nada sobre dízimo nas cartas de Corintos. Certo? Vamos para outro ponto? Por que Jesus não levou o dízimo à igreja e nem os discípulos? Gente, Jesus, ele era judeu, mas ele era carpinteiro. Os discípulos, Lucas era médico, Mateus cobrador de impostos, Pedro era pescador. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando você estuda, você vai perceber que os dízimos, eles eram obrigatórios apenas para donos de terra e donos de produção bovina, né? De animais, para produção de agrícola e de animais. Quem não trabalhava nessa função não precisava dar dízimo. Então, o que acontecia? Na verdade, nem os homens, os empregados que trabalhavam na produção dos seus servos, né, dos donos dessas fazendas, também não precisavam dar dízimo. Porque se você for lá aonde fala sobre o dízimo, tá dizendo que é para você dar de colheitas e dos bois. E também não era aceito dinheiro naquela época. Porque tem muita gente que fala assim, mas hoje a gente dá dinheiro, porque na verdade naquela época era gado, era planta, hoje a gente não ganha, a gente ganha dinheiro. Então eu vou falar uma coisa para você que usa isso como argumento para dizer que o dízimo é desse tempo. Se você for lá em Deuteronômio, eu não me lembro o versículo, mas eu vou colocar aqui em cima, ok? Porque tem gente que tá falando que eu não tô usando a Bíblia como argumento como respaldo para os meus vídeos. Diz o seguinte, que se você morar longe do templo e não dá para levar as coisas, você deveria vender na sua cidade e depois ir ao templo e lá recomprar tudo de novo para entregar os dízimos. Ou seja, por isso que existiam muitos vendedores no templo. Inclusive, Jesus desce o chicote lá porque os vendedores estavam, não é porque os vendedores estavam no templo, porque tinha uma área só para isso.
Era porque eles estavam vendendo, em vez de animais puros, animais que não eram puros, impuros, com defeito. E Jesus acha aquilo uma blasfêmia. Então ele vai lá e desce a chicotada. Ou seja, existia sim dinheiro para se levar em templo, mas não era aceito apenas alimentos. Por quê? Esses alimentos ia alimentar os sacerdotes, ia alimentar a tribo de Levi, que não tinha terra, e ia ajudar as viúvas e os órfãos, tá? E mais uma coisa, existiam 4 tipos de dízimos na velha aliança. Um desses dízimos, inclusive, era para o povo comer e beber, não era para dar no templo. Então, hoje eu digo, se você entrega dízimo no templo e um dia você quiser não dizimar e simplesmente levar a tua família num restaurante e comer muito bem, você pode fazer porque você está liberado. Se você segue a tradição do dízimo, né? Porque como tem um dízimo em Levítico lá em Deuteronômios, que diz, vou colocar aqui em cima, que era para as pessoas comerem e beberem, você também está liberado para fazer isso. Mas eu recomendo que você não faça. Eu recomendo que você faça, leve sua família para o restaurante para comer com o dinheiro do dízimo, mas não se prenda ao dízimo, seja ofertante. Ah, eu sei que muita gente vai vir aqui e vai falar assim, isso é desculpa esfarrapada para quem não quer ofertar ou dar o dízimo na igreja. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu, Roseli, depois que descobri essas verdades, eu comecei a ofertar muito mais do que o valor que eu dava no dízimo, tá? Então, eu tenho hoje filhos adotivos na África, que todo mês eu mando sustento para eles. Eu uso esse dinheiro muitas vezes para abençoar pessoas. O que eu faço, tá? Eu pego, porque assim, a Bíblia tem um versículo, aqui também tá, vou colocar aqui, que diz que nós devemos dividir os nossos bens com aqueles que nos ensinam, tá? Então, quando eu não estou... eu passei um tempinho que eu não fui congregar, de intercalando, né? Uma igreja com outra. O que eu fazia? Eu ouvia muitas mensagens e eu tenho hiperfocos, né? Então eu ouvia muitas mensagens no vídeo e eu pegava e maratonava o vídeo de uma pessoa. Então o que eu fazia? Eu pedia o Pix para ela e enviava um valor simbólico lá para ela como agradecimento pelos ensinamentos que ela estava me dando. Eu já fiz isso, inclusive, com influencers do Instagram que me abriram a mente para alguma coisa. Eu entregava lá. Por quê? Porque a oferta, gente, ela precisa ser dada para quem? Para a igreja da qual você congrega, para o templo da qual você congrega. Então, o fato de você não dizimar não significa que você deve ofertar, que você não deve ofertar. A igreja precisa pagar luz, telefone, água, precisa pagar uma pessoa para limpar. Então, se não houver ofertas, como que a igreja vai fazer? Como que o templo vai fazer? Ele vai fechar, né? Porque a igreja não fecha, quem fecha é o templo. Só que o que acontece? Isso é uma experiência minha, tá? Eu vivi numa igreja que era muito humilde. E por diversos anos seguidos, a gente estava sempre no vermelho. Mesmo sendo obrigatório o dízimo. E muitas vezes o meu pastor abençoado, que era meu tio, ele abriu mão do salário dele, do 13º dele, para poder socorrer a igreja. Agora, por que isso não é pregado nas igrejas? Justamente por isso que eu acabei de dizer. Porque o ser humano hoje, ele está simplesmente tão cheio de coisas que falam a respeito de pastores, e a gente tem, né, pastores com jatinho, não que eles não possam, tá? Eu acho que o trabalhador é digno, o salário é digno do trabalhador. E a Bíblia também fala que nós não devemos amarrar a boca do boi enquanto ele tá ali rastejando. E não vou colocar esse versículo não, se você quiser você vai lá e procura que tá lá, enquanto ele estiver pastando. Então eu acredito sim que o pastor, ele é muito digno do seu salário, e se ele tem uma igreja gigantesca, ele pode comprar um jatinho sem problema nenhum. O problema é que esses pastores sugam da igreja, enriquecem e os membros continuam pobres, certo? Então, como eu estava falando, hoje existe uma maldade, tanto, não é nem maldade, eu posso dizer, a gente tá tão desculpa o palavreado, de saco cheio, né? Que a gente segura. Então, se é obrigatório, eu dou. Se não é obrigatório, eu não dou. Então, se os pastores começarem a falar que o dízimo não é obrigatório, o templo fecha. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu já conversei com 2 pastores, e esses 2 pastores, aliás, com vários, né? Mas 2 pastores falaram que sabem disso. Mas que se eles falarem que não precisa dar e tentar puxar a oferta,
eles vão fechar. Por quê? Porque hoje também foi pregado que não pode falar de riqueza na igreja. Se você falar de riqueza, que o crente tem que prosperar, é teologia da prosperidade. Mas como que você vai falar para um cristão e vai incentivar um cristão a ofertar se você não entrar nesse quesito? Se você não falar que é plantio e colheita, se você falar que Deus vai abençoar. Então, para não ter que entrar na teologia da prosperidade, os pastores preferem dizer que o dízimo é obrigatório. Aí eu tive um comentário aqui, gente, eu levei um bloco ontem do TikTok, porque eu tava comentando muito. Mas eu vi um comentário e não pude responder, que foi assim: quem não rouba o dízimo, quem não dá o dízimo, rouba a Deus. Gente, isso não existe. Por que esse versículo existe lá no Velho Testamento? Porque o Templo de Salomão era a casa de Deus. Ali Deus realmente descia quando era dado os sacrifícios. Então você literalmente dava para Deus. E aí, hoje, aonde que vive Deus? Dentro de nós. Então, quando você leva o dízimo para a igreja, você não tá dando a Deus, você tá dando para o templo. E vou falar mais, e já tá indo para 10 minutos, mas vocês sabem que quando eu coloco meu casaquinho, o vídeo vai ser longo, né? Como eu estava dizendo, eu nem acho que o dízimo você está devolvendo para Deus, e nem que se você oferte dentro da casa lá da igreja, eu não gosto do termo casa de Deus, se você oferta no templo, eu não acho que você está ofertando. Sabe por quê? Porque oferta é aquilo que você dá e da qual você não vai receber nada em troca. Quando você oferta na igreja, você está pagando e não ofertando. Você está pagando o pastor, a luz, o banco, tudo aquilo que eu já falei que você está pagando, e pagamento não é oferta. Quando você oferta para um missionário, você está ofertando. Quando você oferta para uma criança órfã, para uma ONG, você está ofertando. Agora, quando você oferta na igreja, não é oferta, é pagamento, certo? Gente, eu esqueci de falar no outro vídeo que hoje é dia 13/11, tá? É isso mesmo? 13/11. Isso, porque eu vou fazer uma live à noite. Então, você pode colocar suas perguntas aqui, que à noite eu vou abrir uma live, 8 horas da noite, para responder as perguntas de vocês. Então, eu preciso falar a data de hoje, que senão alguém vai assistir depois e vai achar que tem live à noite. Vamos dar continuidade, então? Quando eu falei que o dízimo não é do Novo Testamento, eu tenho certeza que pessoas vão falar assim: ah, sim, mas está no Novo Testamento. Jesus mandou os fariseus darem o dízimo. Bom, em primeiro lugar, Jesus estava falando com os fariseus. Você é fariseu? Em segundo lugar, ele não estava mandando. Ele estava dando uma bronca nos discípulos. Por quê? Porque eles davam, inclusive, do cominho. E naquela época, as ervas não precisava tirar 10% das ervas. Era apenas do plantio mesmo, tirando essas. E eles, para se aparecerem, eles davam até das ervas. E outra coisa, lembra que eu falei que existe um período, na verdade, o Novo Testamento, ele não começa com Jesus em Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele começa, na verdade, a partir das cartas, certo? Aliás, a partir de Romanos. Tá? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque o período que Jesus viveu na terra, né, fazendo o seu ministério, os 3 anos, ele vivia na época da lei. Então, sim, ele mandou os fariseus dando uma bronca, uma exortação nos fariseus, porque ele vivia na época da lei, certo? Isso não significa que após a ressurreição dele, principalmente após a queda dos muros, da queda de Jerusalém, devemos continuar dando, ok? Então, isso já está esclarecido por que tem lá no Novo Testamento, mas esse pedido, né, essa bronca, ou seja, o mandamento dele falar dá, não é para você, certo? Então, tá, vamos lá para Malaquias agora, que é aquele famoso texto, né, que os pastores colocam aqui, vou colocar aqui em cima para vocês a descrição, né, do versículo. É aquele versículo famoso, né? Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na sua casa, pois eu vou lá, e tem lá a história do bendito do devorador, né? E aí tem muitas pessoas. Quantas vezes eu achei que a minha vida estava indo por água abaixo, porque talvez eu não tivesse dado o dízimo correto. Gente, eu passei mais de 30 anos da minha vida dizimando todos os meses, todos. Talvez se eu faltei 2 é muito. E mesmo assim, sabe o que eu fazia? Eu colocava um pouquinho a mais. Sabe quando Jó fazia o sacrifício pelos filhos, com medo dos filhos esquecerem? Eu colocava um pouquinho a mais por medo desse bendito devorador e falar assim: não, se eu não der, o devorador vai me amaldiçoar, ele não vai ter. E o diabo, a gente não fala devorador, a gente fala diabo, certo? A gente acha que o diabo vai devorar a gente, vai comer, vai ficar doente, vai perder o carro, vai perder o celular. Enfim, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Esse devorador nunca foi o diabo. Esse devorador, ele era
3 grilos, que era o migrador, o devorador e o cortador. E esses grilos, eles devastavam as lavouras daquelas pessoas. Então, como naquela época era lei, ou seja, você cumpria a lei, Deus fazia parte dele. Como era lei, se Deus, ele sempre protegia as lavouras daqueles que entregavam os dízimos. Então ele diz que se você não entregasse os dízimos, Deus iria permitir que aquele grilo devorador acabasse com a sua colheita. Só que também nós não podemos esquecer que a lei foi abolida, a única lei que ficou para nós é a lei do amor. Portanto, hoje já não existe mais maldição na nossa vida. Então, não é o fato de você não dar dízimo ou deixar de entregar uma oferta que Deus vai te amaldiçoar ou que vai acontecer alguma coisa ruim com você. Então, isso é muito importante que você tenha na sua mente, que nós vivemos na época da graça e não na época da maldição. Todo o juízo que está destinado a nós agora, ele vai ser cumprido só lá no Apocalipse, tá? Hoje nós não temos mais juízos. E aí eu posso até entrar em outro tema, então não vou nem falar. Mas, por exemplo, tudo que acontece hoje, desastres terrestres, da natureza, tsunamis, nada disso é juízo de Deus. O juízo está preparado para a época lá do juízo do Apocalipse. Mas é assunto para outro título. Bem, aí você vem me dizer o seguinte, né? Ah, mas o dízimo é de antes da lei, porque Abraão deu dízimo. Esse é o maior argumento que quem acredita no dízimo também ele prega. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia, ela diz que Abraão deu o dízimo, não que Abraão dava o dízimo. E muitos deles falam, Abraão procurou Melquisedeque para poder dar o dízimo. Não, Abraão não procurou Melquisedeque. Melquisedeque viu que era rei de Salém, ele viu que os discípulos, Abraão estava vindo com todo aquele monte de gente depois de ganhar a guerra, e como forma de gratidão, Abraão deu o dízimo 10% para Melquisedeque. Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês, tá? Livros históricos contam, a Bíblia também diz, que Abraão ele veio de uma cidade chamada Ur, tá? Ela chama Ur. Antes de Abraão e toda a história começar ali, essas cidades, elas eram extremamente idólatras. E esses deuses, né, que eles adoravam, eles davam ofertas para esses deuses, eles faziam sacrifícios para esses deuses. Então Abraão, ele já tinha o costume de fazer isso. Não sei se 10%, não sei o quanto foi que eles davam, mas Abraão sentiu de fazer o que ele, afinal de contas, falava, mas eu dava para um Deus que não me ajudava, que não fazia nada. Agora que eu tenho um Deus que eu sirvo, que me ajudou a ganhar uma guerra, como que eu posso agradecer a esse Deus? Então ele vai lá e entrega o dízimo para Melquisedeque. Isso é muito importante vocês saberem, porque é um argumento muito usado. E outra, deu só uma vez, não fala que dava, tá? Inclusive eles falam, mas Melquisedeque era rei. Na verdade, os hebreus, que tá lá em Hebreus também, a parte de Melquisedeque que Abraão deu dízimo, Hebreus usa Melquisedeque para mostrar o sacerdócio de Cristo e não para uma obrigação. Então isso é importante que você saiba também, tá? E aí o pessoal vai falar assim, mas tá bom, se você não aceita o termo de Abraão, e o que você me explica com Jacó? Porque Jacó também deu dízimo. E aí dava o dízimo. Bom, se a gente for lá para a história de Jacó e você prestar atenção, esses eu não vou colocar versículo aqui em cima, tá bom? Vou colocar. Do Jacó eu vou colocar aqui o versículo que ele faz essa promessa. Ele faz um voto com Deus, que naquela época valia votos, promessas votos, promessas, jejum para receber alguma coisa. Hoje o jejum não é para isso, certo? Já expliquei em outro vídeo. Votos, promessas, jejum e propósitos. Isso valia no Velha Aliança. Na Nova não serve para mais nada, tá? Hoje somos nós que fazemos e Deus responde. Naquela época Deus respondia, os homens faziam e Deus respondia. Então se você for, olha aqui o versículo aqui em cima, Jacó diz assim, Senhor, se você me ajudar e que eu vá bem nessa viagem e que eu prospere, quando eu voltar eu te darei o dízimo. Aí eu te faço uma pergunta. Uma pessoa que já faz alguma coisa corriqueiramente, ela pode fazer um voto com Deus de que vai dar aquilo que ela já dava? Ou seja, não era um costume de Jacó dar dízimo. Ele fez um voto com Deus que ele daria o dízimo. E outra coisa, ele não ficou dando o dízimo
na viagem dele? Porque a promessa dele era se Deus trouxesse ele de volta em segurança. Portanto, ele não podia dar dízimo nos 30 anos que ele ficou fora. Eu acho que foi aproximadamente 30 anos, né? Ele não podia dar dízimo nos 30 anos que ficou fora, porque na verdade ele não sabia se Deus ia continuar protegendo ele e ele ia voltar. Então eu acredito, apesar da Bíblia não relatar isso, se não me engano, acho que a Bíblia não relata, que quando ele voltou em segurança, aí ele cumpriu aquele propósito e deu o dízimo para Deus. Mas também não diz que ele dava constantemente. Ou seja, os dois únicos, as duas únicas pessoas que deram o dízimo que está no Velho Testamento, elas não davam continuamente. Não existe um gerúndio na Bíblia, que é o verbo de continuidade, né? Agora, olha a diferença. Ah, mas a Bíblia vai escrever isso? Isso é coisa de português, deve ser recente. Bom, a Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue dizia. Ou seja, ela falava, porque dizia, é um verbo no gerúndio, que significa continuidade. Portanto, se no Novo foi escrito que ela dizia, por que no Velho ia dizer que deu? Certo? Então, a gente tem aí essa prova de que realmente não existe isso. E aí você vai me perguntar, beleza, Rose, eu entendi toda essa questão, mas quando que foi que a igreja, então entrou a igreja, o dízimo na igreja? Eu vou falar para vocês que foi lá no século IV, tá? Ou seja, 400 anos após a morte de Cristo e a ressurreição dele. Ele começou a ser obrigatório no século IV, aonde os padres, eles obrigavam os fiéis a dar o dízimo com o argumento de que se eles não dessem o dízimo, eles seriam excomungados. Como lei mesmo, foi só no século VIII, tá? Através do concílio de Macron, ou Macon, uma coisa assim, é 1585, se não me engano. Ai, não lembro a data, mas enfim, você pode procurar lá na história da igreja, dos pais da igreja, que você vai achar. Eu coloco aqui em cima também na edição. Enfim, e aí passou a ser lei. E assim, então, a gente termina aqui o vídeo, segunda parte sobre dízimo. Aguardo vocês na live à noite. Espero ter aí convencido você, te mostrado a verdade. Não deixe mais os seus líderes religiosos manipularem vocês por conta disso, tá? O dízimo hoje, ele é apenas uma oferta que você dá de coração para sustentar o lugar em que você vai. Então, não se prenda mais a essa obrigação que ela não serve para a época da graça. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Me faz um favor, retribui esse ensinamento, porque eu levei 1 ano para estudar com uma curtida e um comentário. Se você não tem comentário, coloca só um emoji, que já me ajuda bastante, tá bom? Se você gosta desse canal também, desse perfil, indica esse perfil para seus amigos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.